A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para a região de Toulouse, na França, para conversar com a cantora e compositora Virginie Botteau, que ficou conhecida nos anos 80 à frente da banda Metrô, de hits como Beat Acelerado e Sândalo de Dandy, entre outros. Virginie vai falar de suas recentes parcerias com Edgar Escandurra, Fernanda Takai e Daniel Zé, e do single Abia Jalá, música escrita e interpretada nos idiomas puri e português, numa parceria com a historiadora, escritora e ilustradora Aline Rochedo Pachamama, indígena do povo puri, que também participa do programa. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e nós vamos diretamente para a França, viajando para a França, perto de Toulouse, onde está a Virginie. A Virginie, todo mundo lembra do grupo Metrô dos anos 80, muito sucesso. Ela estava na televisão nos anos 80, para qualquer canal que você virasse na época, você via a Virginie no Metrô, cantando para lá e para cá, ela estava em todas. Estava no cinema, estava no Chacrinha, ela estava em todas, era brincadeira. E aí nós vamos contar um pouquinho da história da Virginie, ela vai falar, claro, histórias da banda Metrô, que foi um grande sucesso nos anos 80, vai falar do seu trabalho atual, altas parcerias com Fernanda Takai, com Daniel Zé, com o Grupo Ira, e também vai falar de uma nova parceria, de um projeto bem legal que está apoiando em prol dos povos indígenas, que daqui a pouco a gente vai ter a participação da historiadora aqui, a Aline Rochedo, vai estar com a gente também. Vamos falar dos povos indígenas, que é um projeto da Virginie com a Aline, a gente vai falar no último bloco. Mas antes de contar a história da Virginie, toda a história dela, desde quando ela era pequenininha, quando ela foi para o Liceu Pasteur e papapá, né? Depois ela se casou, viajou pelo mundo, enfim. Antes de contar toda a história, eu queria ouvir de você, Virginie, como é que está a sua situação, como é que você está encarando a pandemia. Desde março, os artistas que faziam shows fora, faziam shows, tinham uma agenda de shows muito grande, os artistas que tinham apresentações ao vivo, tiveram que parar tudo, né? Agora na França tem um novo lockdown, né? Também a coisa também está aí complicada para vocês também, não só para o mundo todo, né, Virginia? Então eu queria saber como é que você está encarando, do ponto de vista profissional, essa pandemia, seus amigos, músicos, que também estão sofrendo muito, aquela turma que toca em muitos shows, se apresenta e tal. E do lado pessoal, como é que você se organizou com a família, teve que ajudar um ou outro, enfim, conta para nós. Como é que está sendo para você e o impacto que está sendo essa coisa que está mexendo com o mundo todo, principalmente os artistas, né, da música. Tá bom. Primeiro, antes de tudo, boa noite, Colibri. Boa noite, bom dia que você está. Porque não sabemos quando vai para. É bom dia, boa noite. Boa tarde, é tudo junto, porque nós estamos na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, e também no canal do YouTube. Por isso a gente está falando com o mundo aqui, não tem horário mais agora. O negócio é assim. É isso aí, que maravilha. E aqui a gente está 4 horas mais cedo do que vocês, então, de qualquer maneira, mais tarde. Né? Mais tarde, vocês estão 4 horas a mais, isso. Então, um grande prazer falar com vocês, um grande prazer estar ligada no Brasil. Eu nessa pandemia, eu estou passando por altos e baixos, como todos nós, né? A gente veio como uma grande revolução na existência de todo mundo, realmente. Eu aqui em Toulouse, eu estava começando um projeto muito legal com uma banda de amigos, uma banda que a gente montou, chamada Moqueca Vegana. Opa, o nome, eu já gostei do nome. Moqueca Vegana foi montada especialmente para um dia especial que ocorreu 2 vezes aqui, chamada Vegan Place, é um lugar, uma rua inteira na frente do Museu de Toulouse, onde se encontravam pessoas para explicar o porquê, o como, substitutos, a alimentação, o esporte de alto nível, tudo isso em volta do veganismo.
Eles pediram uma animação musical, eu falei, eu quero! E aí eu montei essa banda com meu amigo Daniel Zé, meu professor de trombone aqui, o Neil, e a mãe da filha dele, a Emily, que também toca conosco. E aí a gente montou essa moqueca vegana e, olha, a gente fez o primeiro show dia 21 de setembro. Em dezembro, a gente tinha feito 7 shows, sendo que a banda não era conhecida, que aqui eu não sou absolutamente nada. A minha história aqui de Virginie Bouteau do metrô não existe, né? Então, estava rolando muito legal, um repertório franco-brasileiro. Toquei muito as músicas novas, aquelas músicas com a Fernanda, com o Edgar, até a Bia de Alá, com a Aline, toquei. E, pô, começou a rolar super bem, aí, pá, cortou, né? Porque eu fui fazer uma viagem com o Edgar Scandurra, até nós fomos para Luanda. Faz um ano exatamente, os shows foram dia 2, 4 e 6 de março do ano passado, em Luanda. A gente estava tocando, maravilha, projeto em francês e em português. E aí, pumba, o Edgar voltou para São Paulo, ia ser aniversário da filha dele, aliás, e eu fui para Maputo. Quando eu cheguei em Maputo, me falaram assim, Virginie, você não, a senhora está vindo da onde? Passaporte francês? Ah, tudo bem, então 14 dias de quarentena. Eu falei, o quê? Olha. Cara, bom, enfim, e aí foi aquela coisa meio, bom, chegar numa cidade para ficar de quarentena deve ser uma frustração, né? Ainda mais. Grande. Minha irmã estava morando lá e ela é funcionária do Ministério das Relações Exteriores, agora ela mudou para o Rio, está muito feliz de estar no Rio, mas ela morava lá e eu fui para encontrar com ela e com uma prima que mora em Paris, e eu morei em Maputo durante 3 anos com a minha família, em 2013, né? Então, pô, eu estava muito feliz. E aí, bom, o médico me examinou, ele contou os dias desde quando eu tinha saído da França. Quando deu 14 dias de eu ter saído da França, ele me liberou e eu pude, mas já estava lockdown também lá, assim, não podia fazer um monte de coisa. E aí o desespero de voltar para cá, porque os aeroportos fechados, o aeroporto Charles de Gaulle parecia um filme de terror. Ali foi um filme, aí começou o terror muito grande, porque eu acho que agora o momento está dramático, tem milhares de pessoas falecendo cada dia no Brasil, né? Muito triste. E aqui na França, hoje eu estava olhando os números, foram 220 mortos hoje. Enfim, mas a gente já tem uma noção assim de que se ficar de máscara e ficar em casa e evitar contatos, a gente pode frear essa progressão dessa doença. Mas na época, quando eu estava voltando de lá, não se sabia muito a respeito, não foi terrível. Profissionalmente, então é isso, eu estou surfando nas emoções provocadas por isso tudo. Que passam de uma grandíssima tristeza a uma raiva intensa com certos exemplos que são dados, assim, uma revolta, né, às vezes, né, e uma compaixão e uma vontade de puxar energia positiva para ajudar justamente a passar esses momentos difíceis a todos, né? Porque a gente precisa se alimentar também de pensamento positivo, de construção, e continuar semeando. Eu fico imaginando assim as criancinhas, né? Que agora só você estava me falando que tem netinhos, os seus netinhos conhecem os olhos das pessoas agora, né? Mas é a realidade deles, cara. É a realidade deles. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa realidade o melhor possível, o melhor que a gente puder. E eu estou tentando fazer isso, trabalhando muito em parcerias, e terminando projetos, fazendo lançamentos, trabalhando bastante em casa, muita interação com o Brasil.
É isso aí, né? Eu, pelo menos, bom, financeiramente, eu tenho a sorte de ter uma pseudo-aposentadoria dos anos que eu trabalhei fora, que não é exatamente uma aposentadoria, mas tem uma graninha que entra que permite que eu não esteja no desespero total, Entendi. financeiramente. Moro numa casa que nos pertence, então não tenho aluguel. Então, menos desesperado, eu diria que muitos dos meus amigos que estão inventando maneiras de fazer as coisas, né? As pessoas às vezes estão multiplicando suas artes, né? Vejo Tem gente assim, fazendo o delivery aqui em São Paulo, no Brasil todo, fazendo, se reinventando, como a gente fala aqui, brincando, mas é verdade, tem que se reinventar. Então, os artistas estão, os músicos estão dando aulas online, cada um está tentando se virar de uma aula forma. pintando, né? O outro está É, pintando, a Karina Burr está vendendo livros, e tem projetos também, acho que tem muitos lançamentos também, né, de álbuns, de lives, algumas lives são patrocinadas pelo governo do estado, pelo governo federal, assim, não é suficiente, mas tem lives pagas também, né, que as pessoas estão tem. fazendo. Alguns conseguem. Agora, a situação está mais no emergencial mesmo, né, Virginia? Você acompanha aqui o Brasil também, eu sei que você está ligada, mas está tudo na base da Lei Aldir Blanc aqui para entrar um dinheirinho para o cara poder sobreviver por um período, né? Mas ninguém esperava. Um ano, já passamos de um ano, né? Estamos, né, entrando já, né? Foi março do ano passado aqui no Brasil. Então tem a gente falando, não, vai ser um mês, dois e tal. Não está rolando, né? E aqui está complicada a situação. Então, E é isso. movimentos de solidariedade que estão bem bonitos também. Muito. Eu vejo. Isso é uma coisa linda que você está tocando, maravilhoso aqui no Brasil. Isso a gente tem orgulho, né? A gente tem vergonha do governo central ali, mas tem orgulho dessas ações solidárias, dos músicos se ajudando. Eu falei outro dia com a sua parceira, Fernanda Takai, ela falou que fez lives para ajudar os músicos, a turma da graxa, que a gente chama, né? A turma que segura o rojão, a turma Sim. da luz, do som, etc. E ela tem feito trabalhos assim, dando o cachê inteiro, às vezes uma parte, mas ajudando essa turma, é uma coisa incrível, isso é muito legal. Por outro Teve lado, a aqui. gente fica nas brigas aqui, né, nas dificuldades de poder sobreviver, porque, né, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos... E fechando tudo, tem muito artista que ganhava só fazendo shows ao vivo, né? Você conhece um montão de músicos muito melhor que eu, turma que vivia, tocava com você quando você vinha para o Brasil, e tocava com um, com o outro. O próprio Escandurra aí, eu fiquei sabendo que ele está vendendo as guitarras dele e tudo mais. Eu fiquei sensibilizado, né? Como é que o Escandurra, né, está nessa situação? Quer dizer, ele e mais muita gente, né, que tem que abrir mão de alguma coisa. Não é que o cara está na miséria, não é isso, né? Mas ele tem que abrir mão de algumas coisas que ele tem, as guitarras, e fazer leilão ou vender, porque precisa gerar uma receita. Não tem show mais ao vivo. Mesmo o Ira, né, que é um grupo como de grande sucesso, que tem um espaço e tal, mas não está fazendo show também, é onde entra o dinheiro, né? Pois é, Situação complicadíssima. tem isso e tem uma coisa. Bom, a gente fez também aqui com a Muqueca Vegana, a gente fez uma live em benefício dos povos originários, dos povos indígenas. E a Uhum. gente fez uma há pouco tempo com uma parceira que passou por aqui, Camila Costa, veio fazer uma semana de música comigo. E a gente fez uma live também beneficente assim. E tem outra coisa que a gente está tentando fazer, que eu estou tentando fazer justamente com esse projeto atual, eu coloquei a música Abiyadjalá na plataforma Bandcamp, que é uma plataforma onde as pessoas são convidadas a comprar a faixa, que É, não é caro, mas é uma maneira de você, de repente, também contribuir com a sobrevivência dos artistas que você curte e apoia, né? Porque eu acho que a gente vai ter que reinventar é maneiras. verdade. E o Bandcamp foi legal você ter citado, porque muitos artistas estão passando por aqui, inclusive os rappers aqui de São Paulo, estão indicando o Bandcamp, que tem uma remuneração ao artista mais justa, né? Que é uma coisa bacana também, quer dizer, você vai botando. Tudo bem, é obrigado a botar no Spotify, no Deezer, nessas coisas todas para ter visibilidade.
Agora, se tem que te ajuda mais, né, que é mais justo a remuneração, né, é o Bandcamp. Então, a gente divulga aqui também na rádio numa boa e vamos divulgar. Importante, O né? Bandcamp, Se tão... o Bandcamp, na verdade, é como se você estivesse vendendo a sua música. Você vende É, uma faixa ou vende um álbum, você estipula um preço mínimo e a pessoa vai comprar pelo preço que ela quiser. legal, E legal. é legal, é legal. É uma questão de costume também, né? A gente está tão Não, é acostumado. o próprio live, né, Virginia? Se você pensar que os lives aqui feitos no Brasil, você acompanhou, é duro você convencer, né, a pessoa que já na internet recebe tudo de graça, para ele contribuir no QR Code, o cara botar lá, tem o depósito, ver um show exclusivo que ele tem acesso, pagar um ingresso virtual, né? Não é fácil também convencer essas pessoas que estão acostumadas. Você põe na internet, tem tudo de graça, para que eu vou ver o show e tal? Mas sabendo que você está fazendo isso, você está ajudando os artistas todos. Não só o cantor, o compositor, mas toda a turma que vai tá fazendo a live lá no estúdio e tudo mais, né? Quer dizer, tem que... Quem tá podendo ajudar, que ajude um pouco, né? Pois Porque é, tem isso muita gente mesmo. que não está podendo, né? Tem que pensar nisso também, Isso né? aí, é isso aí mesmo. Mas, Virginia, antes da gente contar a sua história, vamos botar uma música para a gente começar a Oba! animar. Tudo vai ser ilustrado com música aqui. As que tiver no Vamos lá, roteiro vamos e as que não tiver também, você fala e eu ponho. Também não tem problema. Né? O que vai ter que lá. começar, e não tem jeito, né? Na sua vida, não tem jeito. Você tem que tocar o metrô, né? O metrô faz parte da sua vida e não tem como, né? Não tocar. Então, eu tenho aqui o Tudo Pode Mudar e o Sândalo de Dandy, né? Não é isso? Sândalo de Dandy, se não me engano. São as duas canções que bombaram nos anos 80. Quando eu comecei aqui o programa brincando que você estava em todos os canais nos anos 80, não era mentira, não, era verdade. Era vira para lá, vira para cá, o metrô está em todas, né? Depois você Nas vai TVs, contar. Mas foi importante, né? Não pode negar que foi importante. O que a gente pode ouvir primeiro para você começar a contar a sua história? Tudo pode mudar, já que a gente põe um aspecto assim, tudo pode mudar, né? Vem a vacina e tudo muda dessa situação. vamos Vamos lá, pensar. Tudo pode mudar é uma composição do Joe Eutanásia e do Ronaldo Santos, e eu acho que essa é o maior sucesso do metrô. É uma canção que é regravada constantemente por artistas, tá no The Voice, tá em todos os lugares, assim, filmes de cinema, um monte de filme tem essa música. Tudo pode mudar. Vamos lá, então. Então, roda! Roda! Tudo pode mudar com o metrô. Aqui a Virginie. Vamos nessa. Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a Virginie falando da história dela, a carreira dela. Ela está na França, lá perto de Toulouse, né? Uma carreira que tem uma história muito legal. E a gente vai começar a contar agora a história. Você, na verdade, nasceu em São Paulo, certo? Você é paulistana, ou não? Conte aí. Exatamente. Eu nasci em São Paulo, fico muito feliz com essa ideia maravilhosa que os meus pais tiveram. Eles se conheceram no Marrocos, os dois eram franceses, se conheceram no Marrocos e vieram para o Brasil. Eu nasci 3 meses depois. Eles vieram com minha irmã, 4 anos mais velha, meu irmão 3 anos mais velho, e eu nasci 3 meses depois. Eu nasci brasileira. E eles se conheceram em Marrocos, o que faziam os dois que estavam em Marrocos, os seus pais? Então, meu pai tinha saído da França como engenheiro químico para procurar trabalho, porque no pós-guerra, enfim, não tinha muita coisa para se fazer aqui. E meu tio, meu irmão do meu pai, era um aventureiro desbravador, e ele foi no Marrocos e falou para o meu pai: venha, porque é legal e tem trabalho, não sei o quê. Ele trabalhou em fábrica de papel, em fábrica de sardinha, e curtiu muito, porque o Marrocos, nossa, era assim, praia, ele morava em Casablanca, e ele conheceu uma gata que era telefonista, que era a minha mãe. Na época o telefone era assim, sabe? Que ela fala assim, até aperta e enfia aquele plug, né? Aquele plug. Banana, Banana, isso mesmo.
Mademoiselle, je voudrais parler a Madame Dupont. Ah oui, d'accord. Pum, pum, e colocava, e fazia o contato lá. A minha mãe fazia isso. Era uma gatinha. Meu avô materno foi para lá como militar francês e ele acabou sendo contratado pelo rei do Marrocos, sim, para ser guarda das terras do território de caça, para administrar o território de caça do rei do Marrocos. Então ele ficou lá e aí minha mãe ficou lá também. Enfim, meus pais se conheceram, se apaixonaram, viveram alguns anos lá, casaram lá, viveram lá e depois aí o meu tio, esse mesmo tio, o Jacques, que hoje em dia mora em Maraú, na Bahia, está vivo, está saudável, está de plena forma. O aventureiro, E esse é o Jacques o aventureiro, é isso? o Jacques aventureiro, o Jacques ele descobriu coisas sempre, lugares maravilhosos, enfim. E o Jacques foi para o Brasil e ele disse para o meu pai que tinha uma carência muito grande na época de técnicos, gente com formação, tinha muita procura de pessoas que tivessem uma formação, e como meu pai era engenheiro químico, e ele veio e começou a trabalhar em fábrica de texturização de fio, que é uma coisa que serve, um tratamento que se faz num fio sintético. Não sei exatamente para que servia, mas era para fazer meias de mulheres. Na época se Sim. usava muito. Legal. Yes. E aí ele veio aqui, aí você nasceu, nasceu, nasci. já tinha sua irmã, tinha uma irmã sua já, né, que era nascida em Marrocos, e você nasceu aqui em São Paulo. Em que bairro você ficou logo de cara? Eles foram morar, o casal, seu pai e sua mãe? Na Alameda Lorena. Na Lorena. A francesada se concentrava bastante ali no bairro dos Jardins. E eles fizeram muitos amigos ali no bairro dos Jardins. E da francesada, minha mãe não falava português, meu pai estava começando a falar, ele chegou alguns meses antes da minha mãe. Então eu nasci numa casa que falava em francês, né? Na verdade, eu comecei a falar português menininho, eu acho, quando comecei a ler, por exemplo, eu aprendi a ler na prática, lendo o gibi da Mônica e do Cebolinha, né? Praticando. Boa essa leitura aí. Alfabetização, Mônica e Cebolinha, Cascão. Você falava já com pronúncia brasileira, já Cascão, você fazia tudo direitinho. Contanto que a criança leia, cara, você que é avó, contanto que a criança leia, que ela leia o que ela quiser, o negócio é praticar e ter prazer, né? Depois a gente mudou para Vila Mariana, quando eu fiz 5 anos, porque aí o Liceu Pasteur, então, onde estudei na minha escolaridade toda, estava na Vila Mariana, então tinha que pegar a perua da Lorena. Era complicado. Que era ali, fazia o quê? Uma meia hora ou mais de transporte. Na época, acho que não era muito mais que isso. Para evitar esse transporte, que também era custoso, meus pais não tinham muita grana. Aí a gente mudou para uma casa lá na Vila Mariana e eu passei a minha vida na Vila Mariana até... Aliás, a gente era vizinhos com Edgar Scandurra, a gente ficou sabendo disso. É mesmo? Que curioso, hein? O Scandurra é da Vila Mariana também. E aí você estava estudando no seu Pasteur e aí, claro, que tem falando alfabetização em português e em francês também, seguindo, né? O Pasteur tinha isso. Foi aí que você conheceu a rapaziada do metrô ou não? Foi por aí mesmo? Quando foi? Foi no Liceu, sim. Foi no Liceu. Eu não me lembro exatamente quem eu conheci primeiro, não me lembro, enfim, mas eu devia ter uns 13 anos, assim, quando chegou o Xavier Leblanc, que é o baixista do metrô, e o Ian, porque eu falo, porque o metrô é uma entidade suspensa. Continua. Continua, pode rolar qualquer coisa, vamos ver, podem rolar coisas. Então, o Xavier, baixista do metrô, chegou da França com os pais dele. O pai dele foi enviado para trabalhar no Brasil.
E o Ian chegou também, o pai do Ian era engenheiro e trabalhava em plataforma de petróleo, uma coisa assim. Chegaram os dois, a gente ficou amigos, aí eles eram amigos do Dani, do Alec, aí ficou essa turma, e a gente começou a sair, a viajar juntos, a curtir, dançar. Na época se dançava muito, tinha festa todo fim de semana. Beleza. Dentro das casas, sabe, assim, porque era o costume, assim, a gente dançava muito. Festa de aniversário de amigo era dança. Era dança. E que rolava de música na dança, nas festas? Ai, meu, eu não quero ser saudosista, mas era muito Mas eu sou um bom, pouquinho também, por isso que eu estou cutucando. Mas ó, não é que é muito bom. saudosismo, Virginia, vamos falar legal aqui. É a memória afetiva nossa, faz parte da sua história, não dá para negar, não dá para negar, né? Então, pode contar. Claro, e a gente se divertia muito, porque os estilos de dança, de música, por exemplo, a francesada curtia muito rock and roll, dançar rock, uma coisa que o francês adora. E a gente dançava rock, né? De dois, assim, com os passos Virar, inventados. passar por cima, Então, por baixo, aquelas loucuras todas. então, muito rock and roll, muito rock and roll. E também a gente gostava muito de dançar as músicas que estavam na época também na moda, que eram os rocks progressivos, aquelas coisas que você dançava, uma música podia durar 10 minutos, Pink Tipo Floyd. Pink Floyd. Pink Floyd é 10 minutos para cima. Dançar aquilo era muito bom, porque era muito teatral, era muito introspectivo, era muito de gestos abertos e longos, expressão. Então, a gente se divertia muito, dançar era o negócio. Dançando rock, dançando música rock progressivo, enfim. E também não tinha aquelas baladinhas famosas, músicas francesas, italianas, não rolava assim? Uma baladinha, o agarra ali no balanço, não rolava? Não, a nossa turma era mais do agito Só mesmo. tomaram mais. Era mais nas festinhas dos amigos brasileiros que sempre rolava um slow. Velho. Tinha uma seleção do slow, né? Para você agarrar, para você conhecer a menina, você ia dar uma apertada, tinha que ser uma música lenta, né? O rock não rolava, né, Virginia? Vamos combinar que não dava certo, né? E Isso os aí. meninos faziam assim, as meninas faziam assim. Às vezes era o contrário. Mas, né? Essas bandas tocavam um sonzinho meloso, rock meloso, né? Você citou alguns aí, Toast and Marmalade, né? Selling Ships Upon the Sea, tem essas aí, o If, Bread, né? Que cantava If, essas músicas mais lentas, né? Que era para a rapaziada dançar, bons tempos. Bom, e aí como é que surgiu a música, né? Você já frequentando festas, teus amigos, quando é que você vai? Vamos montar uma banda, vamos tocar música, vamos compor? Quando é que pintou essa história aí, profissionalmente? Bom, eu tocava violão, eu comecei a aprender a tocar violão porque umas amigas minhas me ensinaram os acordes de violão, então eu tocava o meu violãozinho, tocava minhas musiquinhas, gostava de cantar Renaissance, Gal Costa, Rita Lee, enfim, essas coisas. E aí a Gota Suspensa foi montada pelo Alec, o Dani e uma turma lá do Pacaembu, Mike Ruben e outras pessoas montaram essa banda e eles convidaram o Ian e o Alec e me convidaram também para entrar nessa banda que era a Gota Suspensa, que era uma coisa bem dinâmica. Entrava gente, saía gente. Quando eu entrei tinha uma cantora, depois essa cantora saiu, depois entrou um saxofonista, depois, enfim, era uma coisa meio mutante. E a Gota fazia shows. Primeiro a gente fazia shows nas festinhas da escola, a gente começou a fazer shows em outras escolas também, na escola americana, em teatros da cidade de São Paulo, né? E até que a gente fez um show no estádio do Ibirapuera, ginásio do Ibirapuera, para o Festival Interno do Colégio Objetivo, foi uma aventura. Era aquele festival do Colégio Objetivo que vocês participaram? Ah, legal, aquele é famoso, Muita gente surgiu ali, né, no Festival do Colégio Objetivo.
bacana. Foi uma aventura, nossa, foi uma aventura. A gente era bem ligados e ensaiávamos muito, muito, muito. Então a gente se encontrava todo fim de semana, sabe? Em vez de sair para viajar, era raro a gente viajar, a gente se encontrava para ensaiar mesmo. Então a gente enfrentou esse ginásio com coragem, muita pretensão. Deixa eu contar uma história, porque quando começaram a dizer quem tinha sido selecionado que tinha passado, que tinha sido selecionado, classificado. Daí a gente estava lá juntos no meio do público, e aí, sei lá, não me lembro em que número começou, mas digamos, quarto lugar, não sei o que, falei, pô, e aí a gente, ai, somos terceiros. Tá ótimo, né? Ai, terceiro lugar, pô, somos segundos. Segundo lugar, não sei quem. Primeiro lugar não éramos nós. A gente não foi classificado. Não classificou, então. Eu estava pensando se tinha se classificado. Não rolou. Mas vocês estavam achando que estavam indo para as cabeças, é isso, né? A gente estava achando que o público tinha sido muito receptivo, o público tinha reagido muito bem ao nosso som, então a gente achou que tinha. Como eu diria na época, estava abafando, mas não estava abafando. E aí do Gota Suspensa virou metrô rapidinho ou demorou um pouco esse tempo? Então, para entrar nesse festival do Colégio Objetivo, tinha que mandar uma fita cassete para concorrer. E essa fita cassete foi parar na mão de um produtor, Luiz Ribas, que convidou a Gota a gravar um LP. Olha. A gente teve essa coisa absolutamente extraordinária na época. Uma banda poder entrar em estúdio e gravar era muito raro. Era raríssimo. Caríssimo. Então, esse homem abençoado, seja ele, curtiu o som. Diz a história que ele achou que fosse uma fita do Pirata do Pink Floyd, não sei se é a nossa pretensão, história. Enfim, realmente é que a gente tinha esse som progressivo. E aí ele convidou a Gota para gravar esse LP, esse long play, que foi gravado no estúdio 24 canais e que foi uma grande escola e que serviu um pouquinho de cartão de visitas, eu acho que para as gravadoras maiores verem no metrô uma banda com possibilidades de gravação, né? Porque a gente já tinha um público seguindo a gente, os produtores começaram a viver shows da gente, o Maluli veio. Daí, aí a gente acabou conversando com algumas gravadoras e assinou com a CBS, o Alexandre Agra. Mas ainda não, aí mudou para metrô, aí do Gota Suspensa para metrô, foi assim? Quando vocês foram gravar ou não? Na verdade, a gente começou a mudar o som no meio da gravação do LP da Gota Suspensa, que passou por uma série de razões, por influências diferentes de sons que a gente começou a ouvir, pela chegada de instrumentos diferentes também na banda. O Ian comprou um mini Moog. Aí tinha aquela coisa de anos 80, que vocês usaram muito, né? Chegaram os instrumentos que fizeram com que as composições passassem a ser diferentes também. O som mudou no meio da gravação. O disco da Gota é metade progressivo, metade new wave. Que loucura. Muito louco. E aí que a gente estava a fim de fazer esse som mais pop, mais new wave e tudo, e foi por aí que na hora de assinar com a gravadora, a gente pensou, pô, fica estranho você fazer um som pop e chamar a Gota Suspensa, porque a Gota Suspensa era realmente um nome muito ligado a esse som viajante. E a gente fez uma lista, cada um escreveu os nomes aí, e por eliminação, por escolha, foi o metrô que foi escolhido pela banda mesmo, esse nome foi escolhido. Fizeram uma eleição e deu o metrô na cabeça. Aí o som pop que vocês assumiram, né? Uma coisa bem pop, bem
bem da época dos anos 80. O som que vocês fazem, quando se ouve, né, aqueles sucessos todos que vocês fizeram, tem uma marca dos anos 80, muito forte, né, Virginia? Aquilo se você quiser, por exemplo, identificar, fizer um filme dos anos 80, você pode botar o metrô que está lá, de certa forma, representando o som da época, não é? Estou enganado? É isso mesmo? Ele tá muitas vezes, aliás, beat acelerado e sândalo, beat acelerado e tudo pode mudar, como te digo, entram em várias produções cinematográficas. Para retratar aquele momento, aquela época, né? Aquele momento. Tem um filme lindo que se chama Califórnia, se vocês assistirem, eu adorei esse filme, é um filme Marina Pesson, eu acho que ela chama, e tem o Tudo Pode Mudar Dentro, fala de uma história um pouco uma dura realidade da época, que era quando a gente descobriu a AIDS, como se transmitia, que a gente aprendeu, foi duro aquilo, hein? Opa, foi muito sim. duro, foi terrível aquilo, foi terrível, foi muito cruel. Então, é um filme que retrata essa época com os lados bons. É a direção da Marina Persson que você está falando, é isso? Filha do Isso. grande Luiz Sérgio Persson, um dos maiores cineastas brasileiros, né? E muito marcado com a história de São Paulo também. São Paulo S.A. é o filme do Sérgio Persson, clássico. Vamos ouvir então o Sândalo? Vamos ouvir o Sândalo. Fala do Sândalo. Quem que fez essa música aí? O Sândalo tocava também direto na televisão, era impressionante. Fale um pouquinho da canção para a gente ouvir Sândalo agora. de Dante é uma composição do musical do Ian, bem das melodias do Ian, e a letra é do Tavinho Paes, Tavinho Paes, que é um poeta carioca maravilhoso, que fez essa letra extraordinária, eu acho, pelo menos. Então vamos rodar? Roda, Sândalo de Dante, roda com Metrô, que antes era Gota Suspensa. Roda! Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a Virginie diretamente. Virginie Botô. Tá certo a pronúncia? Falei direito? Virginie Botô. Para quem não sabe, do grupo Metrô, sucessaço nos anos 80. E o Metrô marcou a época, como ela já contou, altas histórias. O beat acelerado que tocava, né? Beat acelerado. Aquilo lá ficava no chiclete, né, Virginie, né? Assim. O beat acelerado que é interessante de lembrar, ele realmente lhe grudava, e é interessante ressaltar que o beat acelerado era uma bossa nova, né? Era mesmo? A composição do beat acelerado, que entrou no disco Olhar, ela entrou na forma original dela, que era uma bossa nova escrita pelo Vicente França, e o Metrô deu uma... Aí fizeram aquela coisa, aquele, né? Que todo famoso e tal. Bom, mas a gente passou o Metrô, né? E aí eu quero saber as outras histórias de você. Depois que acabou o Metrô, não, acabou o Metrô não, o Metrô continua ainda, né? Mas você teve, o seu caminho foi para outros lugares. Então conta um pouquinho a sua história. Você foi trabalhar em consulado, conta o que aconteceu com a sua vida e quando que você deu um tempo com a música, se ficou decepcionado de alguma forma, por que você mudou a sua vida, né? Largou um pouquinho a música por um tempo, né? E já voltou depois, né? Fale um pouquinho. Vou falar, então vou resumir um pouco, porque... Só, aqui é um documentário da Netflix, né? O negócio vai longe aqui. Não, realmente o metrô hoje em dia a gente pode dizer que ele não acabou, mas na época eles tinham me dispensado, os meninos, e eu fiquei muito triste um tempão. Aí depois eu comecei a trabalhar de novo com outros músicos, conheci o Arrigo Barnabé, que foi muito importante na minha reconstrução pessoal. A gente fez músicas juntos, que, aliás, vão ser lançadas em breve num vinilzinho maravilhoso que está sendo fabricado aí no Brasil. Vamos divulgar aqui, claro. Sur une plage du Brésil e Mon Chat, cantadas em francês, gravadas em 86, vão ser lançadas agora. Aí eu conheci também a turma do Fruto Proibido, Virginie Fruto Proibido, a gente gravou um disco pela CBS. Teve uma música que entrou na novela, que é Fera Radical, que é Más Companhias.
enfim, começou a produção do Mazola, foi indo, mas aí chegou uma hora que não estava mais rolando o show, eu não estava nem muito satisfeita, apesar de ter feito esse disco que eu gosto muito e de ter esses parceiros que eu gosto muito, a gente não estava ganhando o suficiente para sobreviver, para falar a verdade. E teve um boom, né? Com o metrô, vocês ganharam dinheiro ou não, Virginia? Teve bastante, tocava tanto na televisão ou não? A gente ganhou, mas eu acho que ganharam muito mais do que em cima da gente do que a gente ganhou, hein, Vamos falar isso aí. As majors ganhavam muito em cima dos artistas. Né? Isso é bom contar essa história. As majors, os produtores também, porque a gente fazia shows em ginásio de 6, 7 mil pessoas, talvez não fossem as melhores condições técnicas para tocar. Mas, bom, olha, o metrô, se tivesse continuado mais um tempo, acho que a gente podia ter realmente ganhado muito mais. A gente estava bem, estava melhor. Eu consegui vir para a França pela primeira vez graças ao metrô. É mesmo? Com 23 anos de idade foi a primeira vez que eu fui para a França, que eu vim para a França, que eu consegui pagar minha passagem, foi com 23 anos de idade, graças ao metrô. Você foi para a França de metrô, até parece, brincando. Fui. Mas graças ao metrô, quer dizer, entrou um dinheirinho para você poder viajar, conhecer a terra dos seus pais e tal, né? Não, entrou algum. Eu digo realmente que circulou mais dinheiro em nossa volta do que entrou para nós, mas entrou, claro, com certeza. Não, sim. E aí você resolve parar com a coisa da música, foi para o consulado da França, como é que se deu isso? Eu fui trabalhar no consulado da França, tinha uma vaga para um trabalho de um mês lá, vacataire se chama, porque eles precisavam, porque iam ter eleições para o referendo francês aqui. Entrei para fazer um mês, aí acabei... Tinha uma vaga que se liberou para um contrato lá e eu ganhei essa vaga, então comecei a trabalhar lá no consulado, fiquei lá, estava bom, aprendi outras coisas e conheci o Jean-Michel. Conheceu o marido, o pai das suas filhas, né? Legal. Das minhas filhas, e ele trabalhava lá, ele trabalhava no consulado aqui em São Paulo, da França, é isso? Isso, o Jean-Michel, ele tinha vindo já no Brasil. O Jean-Michel é natural daqui da França, da região do Lot, e ele já tinha trabalhado 6 anos no Brasil como diretor de Aliança Francesa na cidade de Campinas. Na época ele era casado com outra esposa, e tinha 2 filhos, um filho e uma filha. Quando a gente se conheceu, ele estava em vias de separação, acabou que se separou. E pronto, ele tinha feito Campinas, depois ele foi para vários países, Peru, Bolívia, Argélia, e conseguiu voltar para o Brasil. Ele adorava o Brasil, amava o Brasil, conseguiu um lugar para trabalhar em São Paulo e a gente se conheceu lá. E daí nasceu a Marie-Hélène, a Maë, nasceu em São Paulo. E quando ela tinha 1 ano e meio de idade, o Jean-Michel recebeu, porque o tempo de cada país é determinado. Antigamente eram até 6 anos. Hoje o serviço diplomático tem um determinado tempo para o cara ficar, né? Eu entendo. Determinado tempo. E aí a gente foi para um lugar que a gente nem sabia dizer o nome quando chegou o telegrama. Porque disseram para a gente achou por trás dos panos, de datatá, os bibibi, bababá dos corredores, tinham dito para a gente que a gente ia para um lugar chamado Seychelles. Você já ouviu falar das Seychelles? Claro, das Ilhas Seychelles. Pô, ia ser um paraíso. Você ia para o paraíso, é isso? Não. Ia para o paraíso. E eu ia morar numa ilha chamada Maé, sendo que a nossa filha chamava Maé. Você já pensou que coincidência incrível? Eu já fantasiava a Maê andando nas Ilhas Seychelles, lá, tudo mais. Quando chegou o telegrama no consulado, cara, chegou o telegrama, e aí o Jean-Michel me mostra o telegrama, e eu leio assim, com uma cara assim, eu leio o telegrama, falei, como é que se fala essa coisa? Não estava escrito Maê, estava escrito... Uns falavam Vindoec, outros falavam Vinduc, outros falavam Winduc, Windoec. Ninguém falava
ninguém falava da mesma maneira. Aí o Jean-Mi me falou assim, olha só, vai fazer agora aniversário. Isso porque ele me falou, Virginie, você viu que dia é hoje? Esse telegrama chegou, tipo, 1º de abril. Pode ser Uma brincadeira. Uma pode ser uma brincadeira. brincadeira. Mentira da mentira. O outro dia. Vamos esperar outro dia. Aí foi igual o Festival Interno do Colégio Objetivo. Mas Ilhas Seychelles, não era. E afinal de contas, que cidade era no fim da história? Windhoek é a capital da Namíbia. Namíbia. É um país da África Austral que é maravilhoso. Foi extraordinário viver lá, mas eu não sabia nem que existia esse país. Claro, você foi para a África, não conhece. A África a gente não conhece muito bem, infelizmente, né? Mas... Pois é. E aí você ficou lá quanto tempo, Virginie? Quanto você ficou? 2 anos, é um paraíso. Assim, Quantos anos? Desculpe, não ouvi direito. 3 anos, 3 anos. Ficamos 3 anos na capital, Windhoek. E a Namíbia é um país que tem zonas, tem um dos mais velhos desertos do mundo, que é muito habitado por vários animais. A gente, perto da cidade de Windhoek, a gente começou a ver avestruzes, babuínos, marca de onça. Sim, foi realmente para mim que adoro a natureza, foi maravilhoso. Uma aventura do tipo daquela do seu tio, né? Que gosta de aventura. Vocês foram, não é? Inspirado no seu tio, vocês foram numa aventura, 3 anos, né? E depois vocês voltaram aqui para o Brasil ou não? Depois a gente passou 3 anos, o Jean-Mi passou um concurso para mudar de categoria dentro da carreira diplomática, e a gente foi morar 3 anos em Nantes. Foi aí que eu vivi na França pela primeira vez, no norte da França. Choveram os 6 primeiros meses, sendo que a gente vinha de um país onde não chove nunca. Brasileira ainda, hein? Brasileira, vindo da África, passando pela África, não chovendo o tempo todo. Aí é duro, né? A gente olhava pela janela e via as pessoas saindo. Chegou uma hora e falei, vamos sair também, porque não para de chover nunca, vamos sair com a chuva. E quanto tempo em Nantes que vocês ficaram? 3 anos em Nantes, foi um aprendizado tanto também, que eu aprendi que eu não sabia, na verdade, o que era ser francês, né? Porque eu sabia que era ser uma francesa em São Paulo. E foi legal, e depois a gente foi para Maputo, no Moçambique. Olha. Que foi uma grande experiência. Eu comecei a trabalhar em termos de trabalho voluntário, aí eu comecei a fazer coisas me misturando mais assim com as pessoas, foi legal. Depois a gente foi para Montevidéu, no Uruguai, pertinho do Brasil, aí a gente já conseguia dar umas escapadinhas aqui para São Paulo. Ir para São Paulo, ir para Bahia, passar férias na Bahia, essas coisas, né? Foi maravilhoso, Montevidéu, Uruguai, foi incrível, amei totalmente. E cada vez que a gente saía de um desses países era rios de lágrimas, não? Porque acaba se adaptando ao lugar e cria uma amizade, uma coisa, né? E depois do Uruguai, esqueci a história em tanto. Depois do Uruguai? Depois do Uruguai, nós fomos para Madagascar, no norte de Madagascar. Nossa, Diego Soares. Tô falando que é um documentário da Netflix, a tua vida, pô. É brincadeira, não? Foi incrível. E ficaram também mais 3 anos em Madagascar? 4 anos. A gente conseguiu puxar 1 ano a mais, que o Jean-Mi ia se aposentar, e como ele tinha filhas estudantes ainda, ele obteve uma prorrogaçãozinha de 1 ano a mais em Madagascar. E aí a gente veio aqui em Santorance em 2012, e aqui estou até agora. Pronto. Deu uma volta. Eu consegui ir para o Brasil um pouco, mas com a pandemia não estou indo mais. Mas continua com as raízes aqui, né, Virginie? Compondo com vários artistas. Vamos ouvir uma primeira parceria, vamos falar das parcerias?
Essa daí que Oba. a gente falou de Maputo, do Edgar Scandura, que você viajou com ele o ano passado, antes da pandemia, né? Fala um pouco dessa canção Efeito Dominó, que tem começa com a voz do nosso Nazi, né? Começa a cantar e depois entra você, essa música sua com o Edgar Scandurra, tão linda, Efeito Dominó. Fala um pouquinho para a gente ouvir agora. Então, o Efeito Dominó foi uma primeira parceria que eu falei, ó, eu estava começando a compor essas melodias e começando a acreditar que elas eram músicas. Eu falei, cara, vou mandar essa melodia, vou pedir para o Edgar se ele topa fazer uma parceria. Aí eu enviei para ele e ele gostou da melodia e ele me enviou uma letra. Ele enviou ele cantando a letra, tipo, alguns dias depois, eu me encantei. E eu logo escrevi a versão em francês, porque eu gosto de fazer esse exercício de escrever versões, é uma coisa que eu gosto de fazer. Aí eu mandei para ele, ele curtiu e guardou isso em algum lugar da mente. E quando o Ira estava preparando o álbum novo, o Edgar me falou, você vai gravar? O que você acha se eu ir gravar? Eu falei, poxa, que eu acho maravilhoso, incrível. E ele falou, e sabe que eu achava muito chique, se você topasse cantar? Eu falei, poxa! Só as convites, né? Cantar a música sua e você participar também, tudo a ver, né? Que beleza. Maravilhoso, eu fiquei super encantada. Gravei aqui em Toulouse a minha participação. Então, ouça aí, Efeito Dominó. Vamos ouvir. Efeito Dominó, roda! Produção do Apolo, vai lá. Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Virginie Butteau. Eu vou acertar a pronúncia, até o fim do programa acerto. Parece até arroz de francesinha. Eu falo italianado, eu falo paulistano, não dá, ainda estou aprendendo. Mas a Virginie está em Toulouse e ela está falando agora, já contou a história de todas as bandas dela, né? Virginie mais o Fruto Proibido, Gota Suspensa, Metrô. E agora, gente, ela tem uma banda que chama Moqueca Vegana. Olha que legal esse nome. E ela se apresenta aí na França com a moqueca e tudo, vegana, que é bem legal. E a gente está falando das parcerias, né? A gente ouviu agora o Efeito Dominó com o Ira, a música da Virginie com o Edgar Scandurra. E agora eu queria ouvir mais uma na sequência, né? Que a gente daqui a pouco vai falar do single que você lançou em prol dos povos indígenas. A gente vai entrar em contato com a nossa querida Aline Rochedo, né? Que ela vai participar. Então eu queria já ouvir mais uma na sequência. Como é que foi essa relação com Amor em Tempos de Cólera com a Fernanda Takai? Conta para nós. Bom, a Fernanda Takai é uma pessoa, uma mulher admirável, uma musicista incrível, uma cantora que eu gosto muito. E quando surgiu essa canção, veio a melodia, realmente ela veio com o título Amor em Tempos de Cólera. E aí eu pensei, eu falei, bom, vamos lá, Virginia. Eu não conhecia a Fernanda pessoalmente, mas eu escrevi para ela pelo Instagram, eu falei, olha, Fernanda... Fiz uma melodia, eu acho uma canção, eu acho que ela, assim, eu gostaria muito se você topasse fazer uma letra, você quer ouvir? Aí ela ouviu, ela gostou muito da canção, e algum tempo depois ela me mandou essa letra que, nossa, assim, encaixou, mas casou muito bem com a melodia, ela tem uma grande sensibilidade, eu fiquei extremamente feliz, e da mesma maneira ela gravou esse disco durante a pandemia, né? Foi produzido pelo John Ulloa, o esposo dela, que fez os arranjos todos, e ela me perguntou, Virginie, você pretende gravar? Eu pretendo gravar minhas músicas, mas por enquanto eu ainda não me organizei para isso. Claro. E aí eu falei, ela me perguntou se ela podia gravar, eu falei, nossa, que demais, claro que pode. E aí ela falou, eu falei, eu tinha convidado ela para cantar comigo quando eu gravasse, ela tinha topado, então ela voltou esse convite, ela falou, aí eu falei, tudo bem, vamos lá. E eu gravei participou aqui. Também aí em Toulouse. Legal. Eu gravei as vozes aqui. Vamos lá. Vamos ouvir então o Amor em Tempos de Cólera com a Fernanda Takai e a Virginie. Roda! Colibri na Quarentena.
Estamos de volta com a Virginie, diretamente de Toulouse. Virginie é cantora, compositora, né, do grupo Metrô. Ela teve o grupo Gota Suspensa, ela teve Virginie e o Fruto Proibido, é isso? Não sei se estão todos os grupos aqui. E agora ela está com a moqueca vegana. Eu gostei tanto do moqueca vegana que eu falo toda hora aqui. Precisa estrear o moqueca vegana aqui no Brasil, né, Virginie? Depois da vacina, você vem aqui e lança a moqueca vegana aqui. Você lança não é? Uma vontade que eu tenho, eu estou pensando talvez em gravar o nosso repertório em estúdio aqui com a Moqueca Vegana, porque é uma formação muito legal, né? Daniel Zé é um cara que toca muito bem, canta muito bem, a gente tem uma voz que combina bastante, e ele é muito generoso na hora de tocar, porque ele toca muito, e eu toco médio, e ele me agasalha, digamos assim. Tem o Ney, que toca trombone, que é uma maravilha, e a Emily, que faz tanto percussão quanto teclados, ela faz um monte de coisa, então, e vozes também. Então, eu tenho vontade de registrar esse repertório, quem sabe, vamos ver. Vai rodar, assim, o Moqueca Vegana vai... E gravar, você tem que gravar, soltar aí, e depois fazer um show, quando depois da vacina você vem aqui para o Brasil, passeia aqui com a gente, né? Visita o Liceu Pasteur, vai passear aqui. O que você gosta aqui de São Paulo? Você é uma paulistana, apesar de estar morando tanto tempo fora, né, viajando pelo mundo. O que é uma coisa que você curte aqui em São Paulo? Só curiosidade para saber. Eu gosto de andar pela Avenida Paulista. Que legal. Para tanta gente. É interessante, né? Muita gente fala, mas como, né? Mas é paulista, você gosta de passear. Gosto de andar pela Avenida Paulista, as pessoas, e no domingo, então, quando fecha tudo e que tem música e artistas e gente andando de patins e tudo, maravilhoso, né? E gosto de comer em São Paulo. É mesmo? Acho que se come muito bem se comia muito bem em São Paulo. Agora Come-se. Agora aqui não dá para ir nos restaurantes, mas tem restaurantes veganos aí, você não vai ficar na mão mesmo. Não, tem muitos, eu sei que tem muitos, estou com vontade de descobrir todos. Os projetos, estamos falando dos projetos aos poucos. Vamos ouvir essa com o Daniel Zé, ou como é que é? O Baobao. Como que é? O Babaô. O Babaô. O Babaô. Mas essa é do Moqueca já ou não é do Moqueca? Não, essa é uma parceria. Então, eu conheci o Daniel Zé aqui numa manifestação, ele não, e a gente ficou muito amigos logo. Ele mora aí, o Daniel mora aí Ele mora em Toulouse há 2 anos. Em Toulouse. E tinha essa música e ele me falou, olha, eu tenho que essa música, mas eu queria escrever essa letra em francês com essa brincadeira do o-ba-ba-o, que é o baixos e altos. O babaô. E ele me falou, você tá para escrever a letra? Eu escrevi a letra, e quando ele gravou o disco dele, não é romântico ser esquisito, que ele gravou em parte aqui em Toulouse e em parte com amigos do Brasil, lançou no final do ano passado, ele me convidou para cantar o Babaô e eu cantei com ele. Foi gravado aqui em Toulouse. Legal. Então vamos ouvir o Babaô. Roda com o Daniel Zé e a Virginie. Roda. Que também, o Daniel também é do Moqueca Vegana. Da Moqueca Vegana, sim. E o clipe foi rodado aqui em Toulouse. Tudo em Toulouse. Muito bem. Roda. Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a Virginie, só que agora temos convidada aqui, é isso mesmo, a Aline Rochedo vai falar desse projeto junto com a Virginie, que é um single que ela está lançando em prol dos povos indígenas brasileiros. E, né, Virginie, vamos receber aqui a Aline nesse bloco final para ela falar desse projeto junto com você, Virginie. Apresenta a Aline, você agora é apresentadora também, você vai se dividir comigo aqui na função. Então, Aline, você é muito bem-vinda aqui. Nós estamos conversando com o Colibri. Olha só que nome maravilhoso. A conversa está muito agradável. O Colibri é uma pessoa muito gentil, muito sorridente, muito astral. E eu estou muito feliz em receber você aqui, minha querida Tsate, que muito me honra nessa parceria Abia Edialá, cantada na língua do seu povo, o povo Puri da Mantiqueira, e em português. E eu gostaria muito que você dissesse o que passa no seu coração com essa canção. Beleza. E a gente vai ouvir no final do programa
A gente vai ouvir, assim, no final desse bloco, a gente vai ouvir a música na íntegra. Tá legal? Conta aí, Aline. Você, antes de mais Então, nada, saudações. você contar a sua história, né? Também, antes de contar do projeto. Você é historiadora também, né? Fale um pouquinho. Antes, saudações a beijá-la a todas e todos. Essa saudação já é uma prática minha de muitos anos. A beijá-la é o nome do nosso continente antes da colonização chegar aqui e nos colocar outros nomes, né? Inclusive nos chamar por outros nomes que não são os nossos. Então, a beijá-la é uma voz aí de mais de 500 anos. É a voz da terra, é a voz dessa terra que pulsa. Não é a minha voz, né? Essa canção, ela veio a partir de um sonho. E antes de qualquer título que eu tenha, eu sou originária do povo Puri, sou gente da terra, tenho uma floresta no meu coração e sinto também grande responsabilidade em fazer valer essa floresta que está lá fora. Se fosse mais cedo, a gente podia estar ali, mas a Mantiqueira é a serra que chora, né? Gota de chuva, eu estou aqui no coração da Mantiqueira. A Manatiquira, nome também indígena dessa Mantiqueira. montanha que pouca gente conhece. Essa canção, eu vejo um coletivo de muitas vozes, porque não sou apenas o canal da Abejala e de Pachamama para... Opa, deu uma cortadinha no áudio dela aqui, vamos ver. Né, Virginie? Cortou. Nós precisamos, né? Fala de novo, Aline, fala de novo que deu uma cortadinha no seu áudio. Eu não quero perder nada que você está falando aí. Volte, por favor. Então, eu dizia que a Abejala é uma canção coletiva, que eu sou apenas um canal disso, que foi sonhada, né? Nós temos uma comunicação forte com os nossos sonhos. Então, quando a gente fala Abejala, a gente fala de toda essa potência dessa terra, de todos os animais que aqui vivem, de todos os rios que precisam de cuidado, e também para mostrar o quanto nós somos pequenos diante disso. É a Mãe Terra que cuida de nós, não nós que temos que salvar a Mãe Terra. É uma grande ilusão humana achar que pode salvar alguma coisa, né? A gente só tem que agradecer e honrar essa Abejala, essa Pachamama, Inhaúxô, que pulsa. E, para mim, grande importância, porque são palavras do meu povo, né? Os povos originários têm muito cuidado quando fazem alguma arte, alguma composição, porque a gente já passa por um período de 500 anos de apropriações, né? E de usos indevidos do nosso conhecimento, quando não, nós ou não somos os objetos de estudo, ou as pessoas acham que o que é da nossa cultura pode ser usado e divulgado sem sem o nosso protagonismo, né? Então eu fiquei muito reflexiva, eu fiz muitos rezos aqui para poder entender a importância, né, que também seria divulgar o meu povo, embora seja, como eu disse, em honra aos povos originários, mas em específico em reparação histórica ao povo Puri da Mantiqueira, porque os povos originários são muitos, a gente honra com a canção, mas a canção em si é para o nosso espaço de aprendizado multiétnico e memória do povo Puri aqui na Mantiqueira. A Mantiqueira é a serra mais antiga uma das mais antigas do nosso planeta, que os próprios brasileiros não conhecem e não salvaguardam. Então, a gente fala de um espaço de aprendizado multiétnico, a gente não está falando só do conhecimento dos seres humanos, nós estamos falando do conhecimento dos seres não humanos, porque é com eles que eu aprendo. É com a jataí daqui que eu aprendo, é com as onças que ainda conseguem percorrer esses locais aqui da Mantiqueira, são com os menores insetos coloridos que se confundem com as flores e com as folhas. São eles que me ensinam a ser um ser humano melhor. E a canção vem para isso, né? Dentro desse contexto todo tão diferenciado para essa geração, que é uma pandemia,
nós originários já estamos convivendo com situações como essa ao longo da nossa existência após colonização aqui. Os nossos antepassados já foram ditos extintos por conta de outras pandemias, né? Mas nós estamos aqui, nós não somos pretéritos, somos seres do tempo presente, seres que estudam, né? Você sinalizou aí a minha formação, mas ela é importante tão somente para que meu povo tenha um espaço na história, foi legado a ele. Então, o meu diploma, né? Todo esse percurso acadêmico, e eu conheci a Virginia nesse percurso, né? Como é que vocês se conheceram? A curiosidade muito Ah, grande. Como é que é? Como é que vocês se conheceram? Ontem eu até contei isso numa conversa, que eu enganei a academia de Satê. Eu queria entrar com a temática de história do tempo presente, né? Memória indígena, falando sobre a questão da música, né? E eu não passava, não, ninguém aceitava. Como você, história não pode ser tempo presente, né? No período que eu fiz, então, formação, as universidades olhavam com muita estranheza as minhas ideias. E então eu tive um momento de ruptura por conta da passagem do meu pai, né? Meu pai fez a passagem, e no período que meu pai fez a passagem, né, eu ouvi muito rock. Era uma música que eu sabia que tinha origem negra, e por isso que os povos pretos são aqueles oriundos de todos os estilos musicais melhores desse planeta, e as pessoas ainda ficam referenciando os povos pretos como os escravizados. Não são, não. Eles são aqueles que fizeram as melhores músicas. Então, eu comecei a pensar no rock nessa perspectiva e provar que temas que eram atuais, né, ou que eram de um tempo de 30, 50 anos, não tinham um olhar na história como uma história oral. Então, eu trabalhei com isso no mestrado, e quando chegou o doutorado, eu queria de novo mudar a temática, porque a ideia era falar com os meus parentes. E aí a universidade também não aceitou, embora eu tenha muita gratidão à universidade pelas ferramentas que eu aprendi a usar, né? A UF também, muito aberta à história do tempo presente. Qual que é a universidade? Só para citar o nome aqui. Eu fiz UF e depois eu fiz doutorado na Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí, quando eu cheguei ao doutorado, eu quis mudar, né? Voltar para a música indígena. Eu tentei na antropologia, na sociologia, e não passei. Eu falei, o universo está dizendo que não é por esse caminho. E aí eu fui reler, me chamaram para publicar a minha dissertação. Aí eu reli e falava mais dos homens. Aí eu entrei em crise de novo. Não, eu não falei das mulheres. Vou desdizer toda a minha dissertação. Foi isso realmente que eu fiz. Eu vou no doutorado fazendo uma autocrítica. Gente, olha, eu vou entrar nesse doutorado porque eu deixei uma falha com as mulheres na história do rock, e foi a justificativa que me fez entrar. E aí eu comecei a ouvir as minhas companheiras aí na música. A Virginia, eu acho que foi a primeira pessoa que eu procurei para conversar, né? Eu falo trabalho com história oral desde o primeiro trabalho lá na graduação. E ela muito solista, e eu fiz um doutorado com a temática de mulheres na música, né? E com as mulheres. E aí provei, eu fiz um doutorado junto, escrevendo um livro com as mulheres indígenas. Foi uma coisa assim, enlouquecida. Tem 1 ano, 2 anos aí que vai completar da minha formação, mas eu consegui contemplar os meus antepassados com o livro Guerreiras, e também a academia com esse trabalho com as minhas companheiras aí na área da música, que, embora sejam entendidas, mas elas foram protagonistas do rock no Brasil, e quase ninguém fala nisso. E foi isso que eu falei lá na tese. Mas foi assim que a gente se conheceu. Eu acho que a Virginia me achou muito doida. Ela falou, como assim uma indígena que trabalha na temática do rock? Indígena que vai no rock and roll, essa é muito louca, essa indígena, né? Muito legal. E você fez o... Fala, Virginia, por favor. Achei muito bem-vinda, achei muito doida. Eu falei, cara, eu estou recebendo um presente, sabe? Porque realmente conhecer a Aline assim foi
sabe, quando você acha que as coisas que são importantes para você acabam pintando de uma maneira ou de outra, sabe? Assim, a preocupação com os povos indígenas é uma preocupação uma admiração e uma preocupação que vinha crescendo com tudo que se ouvia. Eu tinha a impressão que a gente ouvia falar só de pessoas sendo mortas, quando ouvia falar da causa indígena, não é possível. Então, tinha uma coisa assim que realmente me tocava muito, e quando a Aline apareceu, nessa construção, uma mulher tão organizada, tão assim, ela foi de uma maneira tão cortesa, tão super estruturada, super assim, muito mais do que eu. A Aline é muito mais organizada do que eu. E eu fiquei... Nada. Claro, eu fiquei totalmente assim, falei, caramba, que mulher! E aí eu fiquei muito encantada em ver também, sabe, que isso também, que uma pessoa, para defender os seus ideais, defender o seu povo, defender sua identidade, não media esforços para fazer, para poder chegar nos lugares. É admirável, é admirável. Super, nossa, é para aplaudir o tempo todo. Eu virei Nossa, é incrível. zona, e aí depois a Mas gente vocês fala, não se conhecem pessoalmente? Vocês não se conhecem pessoalmente? Não? E telepatia. Eu já falei com ela que eu vou aparecer aí, vou falar, Virginie, cheguei, vou dar um abraço nela, porque... Depois da vacina, né, Aline? Depois da vacina, né? Depois da vacina. Pois felizmente aqui, por muita luta, a gente conseguiu a vacina para o povo puri. Eu fui a primeira mulher a ser vacinada na Mantiqueira. Legal. Fui a primeira pessoa, a mulher, a ser vacinada aqui, mas a gente sabe que não é a realidade de muitos povos. Eu tenho muito a agradecer por essa conquista, né? Porque uma conquista está a partir de uma luta também. Agora, imagina, Aline, imagine vocês se encontrando aí depois da vacina, vai ser uma coisa muito emocionante, certamente, né? Presencialmente. Eu gostaria de estar próximo para registrar tudo isso. Quem sabe lá na rádio, né? Depois de tudo, né? A Virginie vem para São Paulo, você vem para São Paulo também, a gente consegue fazer, ou em outro lugar também, vocês possam se encontrar. Né? Sabe aonde a gente pode encontrar? No espaço Inhão Show, esse espaço que a gente está tentando fazer acontecer. Pronto. A Aline com as suas, com todo o seu trabalho de anos e anos e anos, e com essa canção a gente está tentando levantar também os fundos para também contribuir na construção desse espaço. E eu tenho certeza que eu vou me sentir muito em casa, porque a Aline me mostra, me envia filmes do lugar onde vai ser, eu já vi o projeto, é maravilhoso. E a nossa canção, a Biaidjalá, também tem protagonistas que são de lá, que estão cantando com a gente, né? Tem o Gavião cantando conosco e tudo isso. Dividimos muito essa paixão com a natureza, essa reverência. Legal. Natureza, então... Então, só para a gente entender, para o público que está nos ouvindo e vendo pelo YouTube, a música, ela vai ser, toda essa canção composta por vocês duas, ela vai ser revertida, né, e vai ser em benefício dos povos indígenas, e o valor arrecadado da música vai ser revertido por um projeto. Fale um pouquinho desse projeto, Aline, para nós. O projeto Inhã Show, na língua puri, significa Mãe Terra. A própria Mantiqueira, que é a Serra Gota de Chuva, é uma palavra do tronco tupi, né? A Mana Tiquira. E falta uma palavra nossa, que nós que estamos aqui. Inhão Show seria essa palavra, né? Que esse espaço é um espaço de aprendizado multiétnico e também de memória do povo puri da Mantiqueira. Seria um aprendizado multiétnico, é uma escola aberta, né? Eu não gosto desse termo escola, mas é como se fosse o lugar do aprendizado, dos afetos, das águas, dos animais, da região, um lugar para se falar sobre a cultura originária, a partir dos próprios originários, trazendo os seus conhecimentos. Aqui a gente tem os parentes Guarani muito próximo, a ideia de ter, por exemplo, um curso da língua Guarani, uma estruturação da nossa língua puri, que foi violentamente, né,
de certa forma, e nós fomos impedidos de manter a nossa língua, e temos algumas palavras, por isso é tão importante essa canção, nas palavras Curi, Sim. porque para nós elas são raízes, né? São raízes que a gente precisa cuidar com muito afeto para que tenha ramificações, porque a língua só volta a ser falada quando a gente está no território, né? Claro. Então, outros povos já passaram por esse processo e a gente sonha também, pelo menos, ter alguns, né, elementos no nosso dia a dia que remetam à nossa língua materna. Por exemplo, o tsatê, que a Virginie já fala. Aqui na região, todo mundo me cumprimenta com tsatê. Tsatê significa irmã, irmão, mas as pessoas já me chamam de tsatê saudando, ou chutepotê. Chutepotê, tsatê, boa luz. Eu falei, gente, para com esse negócio de fazer barulho na escola, né? As crianças são ótimas. Para de fazer esse barulho. Esse barulho aí é uma afronta aos povos originários, sabia? Vocês estão me chamando para guerra. Vocês querem guerra? Claro, tem nada a ver. Não, né? Aí as Olha, crianças falam, chutepotê. Satê, vamos aprender. E é legal, Aline, você está na rádio certa aqui, na Rádio Brasil Atual, porque nós sempre discutimos a questão do indígena aqui no jornalismo, inclusive a nossa querida Marilu Cabanhas, de origem paraguaia, a família dela também, ela ganhou o prêmio Vladimir Herzog aqui com uma série de reportagens sobre Guarani Kaiowá, que ela fez uma série de reportagens incríveis e foi premiada, né, dos direitos humanos. E a gente sempre coloca a questão da demarcação da terra, a questão indígena. Se é uma rádio que faz muito isso, somos nós aqui da Rádio Brasil Atual. Então, você está no lugar certo, né? Com a gente aqui. E você pode contar com a gente também, viu, Aline? A Virginie já está na casa aqui, né, com a gente, musicalmente, né? Mas você pode contar também com o jornalismo nosso para sempre que tiver divulgar as ações aí do povo, né? A gente está aqui. E não só do povo, nós somos uma editora aqui desse lado também, que é formada por mulheres indígenas. É a primeira, talvez a única que tem esse perfil, né, das mulheres estarem de frente para uma editora. Nós trabalhamos por reparação histórica e linguística dos povos originários, e tem sempre um parente que procura, e às vezes a gente não tem como arcar com todas as despesas da impressão do livro, né? A gente terminou um trabalho incrível com o povo Craô e Apinagé, também tem os meus livros do povo Curi, todos os Curi recebem esse livro. Como é que a gente faz para entrar em contato, Aline? Fala, vai dar um endereço. Por favor, olha, eu sou essa hora. Pessoa, todo tsatê que me procura no Instagram, pelo telefone, Aline Rochedo Pachamama, ou o Instagram da editora, Pachamama Editora, ou o site www.pachamamaeditora.com. No site tem vários livros para as pessoas baixarem. É a nossa colaboração com a sociedade, que é tão, sabe, uma auto-cegueira, uma auto-audição, uma sociedade que precisa do aprendizado da escuta. A gente se propõe a colaborar com isso, então a gente também aceita a colaboração de aliados, de pessoas aí como a Virginie, que segura a nossa mão e segue. Então, para além da militância com o povo Curi aqui na Mantiqueira, né, e esse projeto em Auxô, que também culmina nesse território, que é o território abstrato da escrita, mas que é um território que nós precisamos estar também. Claro. A Pachamama Editora, né, precisa do apoio de todos. A Virginie conhece alguns dos nossos livros, são livros bilíngues, eu também sou autora. A Virginie já até traduziu um livro nosso, o livro Tainô, para o francês, né, Virginie? Ela disse que ela gostou dessa história. Legal, para ganhar também o mundo, né, Virginie? Aproveitar e divulgar a causa, né, para o mundo todo aí. Importante, né, Virginie? Estou tentando entrar em contato com algumas editoras, mas eu acho que não vai tardar. E a Aline, agora, ela tem um espaço, a gente tem um programa de rádio aqui, que é um Les Mots du Brasil, que estreou há 3 semanas, e a Aline tem um quadro nesse programa de rádio chamado Semeaduras de Aline. Então, ela Semeaduras de Aline, bem legal o nome, bem legal. E a rádio aqui também está à disposição para vocês, né? Para vocês divulgarem isso aí. A gente está abrindo esse espaço, que é só o começo, que eu acho que vai ser uma bela parceria, né? Porque vocês estão no lugar certo aqui mesmo. Não foi uma coincidência, eu não acredito em coincidência, né? Eu acredito que as coisas são conectadas de alguma forma, como estamos nos conectando aqui. Eu acredito muito nisso. Bom, gente, eu estou no finalzinho do tempo. Eu quero agradecer a Virginie. Virginie, se quiser dar algum recado para a gente acompanhar o seu trabalho, a Aline já deu aqui o recado da internet, o Pachamama, a editora,
e tudo mais. Você quer deixar algum recado, como a gente pode encontrar o seu trabalho, Virginie? Se você quiser falar também, agora é a hora. Olha assim, ó, meu nome é Virginie Boutot, então Virginie B-O-U-T-A-U-D, vocês encontram no Facebook da profissional Virginie Boutot. Tem o meu Instagram, que é Virginie_B_M. E pronto, e aqui em Toulouse vocês podem ouvir Les Mots du Brésil. Que legal. E é isso aí, a gente fica sabendo das coisas assim, seguindo Ah, tem o canal YouTube também, que é Metrô e Virginie. Metrô e Virginie. Beleza. Então, agora Obrigada. eu quero dar aqui para vocês um abraço virtual, que é o que é possível ser feito agora. Olha aqui. E a Aline vai dizer aí em Puri, né? Como é que a gente deseja às pessoas saúde nesse momento tão difícil para o Brasil, para o mundo, né? A Virginie está lá, queria estar aqui com a gente, mas não pode. Você também queria estar lá, a gente queria estar todos juntos, mas estamos aqui na internet. Como é que você daria um recado para nós aqui, para desejar saúde, né? Principalmente, né? Para todo mundo. Como seria, Aline? Migut Caraguê, Jetsate, Tataki, Tixorê, Migutkara Jombeá, Tixorê. Eu falei que a primeira cura é a gratidão. Então, a gente precisa agradecer por estarmos vivos. Então, gratidão pela vida, gratidão pela floresta que está dentro e fora da gente, porque é a floresta que cura. Saudações a Beijala, Sutepote Boalu. E satê também, se quiser falar, tá certo, né? Também o satê, a gente pode colocar o satê aí que funciona, né? Tissatê, segura a nossa mão e não solte. Tissatê. Irmã, segura a nossa mão, segure. Segure, satê. Vamos lá, então. E a gente termina com a música, né? Essa música que vocês compuseram juntas, e a gente coloca a música aí sabendo que tudo que vier de arrecadação é um benefício para a construção desse trabalho que a Aline está aí, muito importante. Então, a gente termina com essa canção, Abijalá. Como é que fala direitinho? Abijalá. Abejala. Abejala. Abejala, que o povo da Colômbia que me ensinou assim, que é a forma como eles falaram, já que a palavra é do povo cuna. Então Abejala. A gente respeita isso. Perfeitamente. Abejala, saúde para vocês duas aí, Virginie aí de Toulouse, a Aline também, eu quero agradecer, e a gente vai ouvir a música e agradecendo a presença para vocês. Um beijo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tá aqui todas as línguas, né? É muito lindo isso. Valeu, gente. Até mais. Um prazer, Colibri. Um prazer, Aline. Tchau, tchau, tchau. Colibri na Quarentena.